E a gente muda de assunto para falar sobre a nossa realidade aqui, a proposta de reforma da Previdência, que ainda está apenas em discussão na Comissão Especial da Câmara e não tem nada de concreto. Por enquanto, já tem causado efeito sobre brasileiros. Embora não haja um número oficial, um levantamento feito no Banco de Dados da Previdência deixa claro que aumentou a procura de trabalhadores por informações, pelo menos informações, sobre como antecipar a aposentadoria. O medo de perder direitos depois da reforma tem levado algumas pessoas a buscar formas de garantir desde já o direito aos recursos da Previdência. O anúncio de proposta da reforma da Previdência gerou insegurança em muita gente. É tudo muito escuro, muito obscuro, né? Não tenho ainda a certeza de tudo que vai acontecer, não. Eu ainda não fiz essa conta, mas pelo que eu tô vendo, eu vou precisar trabalhar um bom tempo ainda. Eu estou nessa faixa de 50 anos, eu estou esperando para ver se vai ser aprovado ou não. E por causa de tantos questionamentos, várias pessoas procuraram agências do INSS para se informarem sobre as condições para se aposentarem. Foi o caso, por exemplo, da contabilista Regina Jardon. Nesse sentido, como a regra está alterando, né? No ano passado era 30 anos de contribuição para você se aposentar. A gente contribuiu por 30 anos. Aí quando chegou no prazo, já não era mais 30, entrou o fator previdenciário, ou seja, a aposentadoria fica mais distante, né? Então, nesse fator de incerteza, a gente busca um pouquinho mais de segurança, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Ela já possui 32 anos de contribuição e serviço e já procurou a Previdência Social para saber como ficará sua aposentadoria. E aí eles disseram, olha, de acordo com esse fator, você vai ter que trabalhar mais 3 anos e meio. E agora, eu não posso mais, tem que esperar um pouco mais. Regina não conseguiu dar entrada no pedido de aposentadoria, mas outros 2.867.000 brasileiros fizeram requerimento entre setembro e dezembro de 2016, período em que o presidente Temer já havia assumido oficialmente o comando do país e indicado que fariam a reforma da Previdência. O número é quase 10% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior, isso levando em consideração que nesse período de 2015 houve um acúmulo de pedidos porque nos 2 meses anteriores o INSS estava em greve. Só que muita gente teve pedidos negados nesse mesmo período. Mais de 1.200.000 solicitações foram indeferidas, um aumento de mais de 108% em relação ao ano anterior. Conversamos com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Ela concorda que existe uma corrida das pessoas aos postos da Previdência, em busca de informações sobre a aposentadoria. E há um receio de que serão suprimidos direitos adquiridos e, portanto, há uma corrida geral aos escritórios de advocacia para uma consultoria, verificar se há já o implemento dos requisitos para as pessoas se aposentarem e aqueles que já têm, de qualquer forma, algum tipo de benefício previdenciário a ser solicitado perante o INSS estão entrando, né, com qualquer coisa para assegurar algum direito. Mas ela ressalta que as pessoas com os requisitos necessários não serão afetadas pela reforma. Se hoje, antes da reforma, o indivíduo já tem todas as condições necessárias para requerer um benefício de aposentadoria, ele não precisa sair correndo, desesperado, e entrar logo com este pedido, porque os direitos adquiridos serão assegurados. A desembargadora explica também que mudanças na aposentadoria vão acontecer de acordo com a idade do trabalhador. Quem tem 50 anos, até 50 anos, sofrerá o impacto da reforma. Quem tem de 50 anos em diante, haverá regras de transição. Então, haverá uma regra, um tipo de um pedágio, em vez de trabalhar 5, ela vai ter que trabalhar 7 ou 8, um pouquinho a mais, né? Então, quem está ingressando hoje no mercado, para o futuro, ele será abrangido. E a gente estende essa conversa aqui também com o economista Drauzio Rezende. Professor Drauzio, a gente já tem falado muito sobre a reforma da Previdência e ainda há muitas dúvidas que as pessoas têm com relação a isso, até porque nada está definido ainda, né? A gente estava ouvindo aí a desembargadora falando sobre o pedágio, sobre as regras de transição. São todas propostas que o governo enviou e que precisam ser deliberadas.
pelo Congresso Nacional, embora dificilmente o Congresso vá fazer algo muito diferente do que aquilo que o governo propôs. Agora, a verdade é que o brasileiro realmente está procurando alguma forma de se antecipar às mudanças. Isso pode acabar causando algum impacto para os cofres também da Previdência, essa busca antecipada? Sim, provavelmente vai ter um impacto, Hélio, porque o governo terá que pagar, até eles tiverem direito, mesmo que tenham alguma pequena perda, mas aposentaram antes da hora, vão ter algumas pessoas que vão entrar na folha de pagamentos antes da hora. Obviamente vai ter um impacto sobre o orçamento. O governo não deixou muito claro, isso é um erro de comunicação, qual é a reforma que vai ter que ser feita, como vai ter que ser feita, de qual é o impacto que vai ser. Isso é uma coisa importante. A sociedade brasileira precisa discutir a reforma da Previdência. A Previdência brasileira hoje ela é muito desigual. E isso precisa ser corrigido, não tem como. Desigual entre os setores desigual da sociedade. dentro da iniciativa privada, é desigual entre a iniciativa privada e a iniciativa pública, e é desigual entre as pessoas comuns e as pessoas que estão no poder público. Sim. Entre os políticos, tá? Então, você tem deputado, senador, deputado estadual, que fica 2 mandatos, já pode ganhar uma aposentadoria aí bem substancial. Então, é o tipo de coisa que deveria estar acontecendo. Uma das promessas do governo é que a intenção da reforma, e talvez não nesta já, mas futuramente, é deixar todos no mesmo patamar. Sim, levando em conta algumas especificidades de algumas carreiras profissionais específicas, Sim. Deveria sim realmente ter uma coisa mais comum, porque aí você torna um cofre unificado. Tem uma outra irregularidade também que precisa ser muito pensada, é o seguinte, há muitas pessoas que não contribuem para a Previdência no período normal, Sim. mas depois pedem aposentadoria. Então, existe dentro do caixa chamado Previdência Social, tem uma coisa que precisa ser discutida. Uma parte do rombo não é Previdência, uma parte do rombo é assistência social. É assistência. Tá? Por quê? São vamos dizer assim, aqueles ambulantes, aqueles comerciantes informais, Trabalhadores rurais que também não contribuíram. rurais, que não contribuíram 10, 15, 25 anos, mas quando chegam na aposentadoria por idade, eles têm direito de contribuir. Um outro problema muito sério que precisa ser discutido é que o Brasil ainda é um tipo de previdência de impacto entre gerações. As pessoas que estão no presente estão pagando os aposentados. Os que já se aposentaram. E quem vai aposentar, quem está no trabalho atual, vai depender de quem vai vir. O problema é que a massa de pessoas que vai entrar no mercado de trabalho vai ser menor do que a massa atual. Quem entrar no futuro não vai dar conta de pagar quem está hoje. Então, precisa também ter uma migração que outros países já fizeram, que no Brasil tem medo de fazer, dessa migração de pacto de gerações para um sistema em que cada pessoa está pagando a sua própria aposentadoria. Porque isso estimula a poupança. Claro, com certeza.